Olá! Iniciamos então o terceiro volume do PET de Geografia do nono ano. Então vamos lá para mais um volume de PET, mais algumas atividades para a gente continuar esse estudo remoto até o fim da pandemia do coronavírus. Nessa primeira semana do PET, volume 3 para o nono ano, a gente vai discutir um pouco as contradições da globalização. Essas contradições, elas se focam principalmente nas desigualdades que são intensificadas no processo de globalização, né? A globalização é um fenômeno contraditório de um mundo cada vez mais supostamente integrado, mas que na verdade essa integração não atinge a todos, né? Essa integração ela é parcial, né? O mundo ele não é verdadeiramente totalmente integrado, como muitas vezes se fala, né? Uma ideia de que a globalização atinge a todos da mesma forma, integrando, permitindo acesso a novas tecnologias, a novidades constantes desse mundo tecnológico. Isso não se faz verdade, né? A gente tem muitos aspectos negativos e contraditórios da globalização, como o acirramento ou a intensificação da pobreza, da desigualdade social, a dificuldade do acesso a bens e serviços, à terra, né? Principalmente em países periféricos. A gente tem também a ampliação de muitas atividades ilegais que também são facilitadas por esse intenso trânsito de comércio e serviços e informações. Uma grande desigualdade, então, ao acesso às tecnologias, a expansão do desemprego, principalmente do desemprego estrutural, à medida que muitos trabalhadores não se inserem nos novos processos tecnológicos ou simplesmente são substituídos, né, por maquinário, enfim, né, por terceirização de serviços que muitas vezes vem a precarizar as condições de trabalho e assim por diante, né? Então, tudo isso vai revelar para a gente aí as contradições desse mundo globalizado. Esse texto, né, é o texto que está para vocês lá no PET. Então, como a gente percebeu no texto, o mundo globalizado é desigual, principalmente em relação à distribuição da riqueza. E aí a gente tem aqui um mapa demonstrando essa informação, né, confirmando essa informação. Principalmente concentrando a riqueza nos países do norte, né, nos países desenvolvidos, a nomenclatura mais utilizada. Então, aqui um zoom no mapa, a gente tem a distribuição da riqueza. Percebam então a concentração dessa riqueza nos países aqui desenvolvidos, ó, nos Estados Unidos, Europa. Aqui um outro mapa, esse mapa que o PET trouxe. Infelizmente, né, o PET trouxe muitas imagens ilegíveis ou não tão legíveis, né, com dificuldade de perceber os detalhes, né? Então, eu busquei um outro mapa mais fácil para a gente obter os dados que a gente precisa aí para responder às próximas perguntas, né? Aqui a gente tem a mesma informação. O PIB por habitante é a mesma informação do mapa anterior, com mais subdivisões que o mapa anterior apenas, mas fazendo a gente conseguir perceber mais claramente aí quais os países com maior PIB e os de menor PIB, né, por habitante, a renda relacionada aí à renda per capita por habitante. Então, como a gente disse, né, a concentração aqui nos países desenvolvidos da riqueza e os países subdesenvolvidos, periféricos, como na África, né, com os menores PIBs registrados. Então, aí a gente tem as perguntas, né? Cite 3 países que possuem o PIB per capita superior a $50.000. Então, a gente tem 3 países aqui, ó. Os Estados Unidos, quando a gente olha o mapa anterior, era mais fácil de ver essa questão. Esse mapa aqui, ele só traz dados acima de 50 mil, mas os únicos países aqui que a gente percebe, ó, com uma renda per capita acima de $50.000 são os Estados Unidos, a Suécia e a Austrália. Perdão, a Noruega e a Austrália.
Na letra B, pede 3 países com PIB per capita entre 20 e 50 mil. Então, a gente tem aí praticamente todos os países da Europa Ocidental, o Canadá. Então, vocês podem citar aí, né, vários dentre esses países da América Ocidental e o Canadá. Qual continente apresenta o maior número de países com PIB per capita inferior a $1.000? Então, infelizmente, aí a gente vai essa informação relativa aqui ao continente africano. O continente africano é o que apresenta os menores PIBs. Os países com menor PIB, a gente tem aqui, ó, toda essa região aqui, Serra Leoa, Libéria, Togo, Níger, Mali, Níger, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, Moçambique, Etiópia, são todos países aqui na faixa de menos de $1.000 por ano, per capita, né, por pessoa. Então a gente percebe aí, né, a imensa diferença, né, de $50 mil para os Estados Unidos, para a Austrália, contrapondo-se aí a menos de $1.000 per capita para muitos países do continente africano, né? Então, muito marcada essa desigualdade muito marcada do ponto de vista também continental, né? Um continente onde a gente percebe aqui, ó, que a sua maioria está abaixo dos $5 mil, né? A segunda questão, de acordo com o mapa e o texto da semana, que é aquele lá do início, o que reforça a ideia de que a globalização é um processo contraditório? Dê exemplos. A gente já falou, né, a intensa desigualdade socioeconômica, reflexo principalmente de diferenças na renda, na saúde, na educação, no acesso a bens e serviços, né, no mundo, onde alguns países usufruem de muito e outros possuem sequer o básico, né, para a sua sobrevivência. Países da África Central, entre outros países africanos, a gente tem registros aí de populações que vivem com menos de $1 por dia, né, demonstrando aí a fragilidade dessas populações. Uma comparação prática, né, do nível de desenvolvimento. Aqui eu separei uma imagem da agricultura em Moçambique, um desses países que vivem com menos de $1.000, que a população vive com menos de $1.000, e aqui a agricultura na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu tentei pegar um cultivo que era que combinasse aqui, que exigisse uma maior mão de obra, né? Senão a gente veria só máquinas. A maior parte dos cultivos norte-americanos a gente vê só um maquinário, mas como isso aqui é um cultivo mais delicado, ele tem aqui a mão de obra, mas ainda assim com esteira, com todo um aparato diferenciado em relação à agricultura de países extremamente periféricos como Moçambique, o Congo, Serra Leoa, Libéria, etc., né? Então aí todas essas desigualdades de acesso à tecnologia para a produção, de educação, de serviços de saúde, tudo isso vai interferir, né? Vai reforçar essas contradições, né? Como o mundo alcança tal nível de desenvolvimento tecnológico para alguns países, né? Não para todos, e outros ficam parecendo que vivem outro século, às vezes em vários outros séculos atrás, né? Ainda muito primitivos no desenvolvimento produtivo, não por opção, né? Mas pelos processos intrínsecos aí do capitalismo e da economia. Pela injustiça, né, gerada, pela exploração, né? A gente tem que falar constantemente. Não é por falta de riqueza ou por falta de desenvolvimento humano, mas principalmente pela exploração contínua que algumas regiões sofrem, os desarranjos políticos, econômicos de algumas regiões que impedem, né, com que eles avancem e que eles consigam progredir para um maior desenvolvimento econômico e tecnológico. Na atividade número 3, a gente tem um mapa da expectativa de vida e pede para a gente observar
Primeira pergunta: a Organização Mundial da Saúde, OMS, utiliza uma proposta diferenciada de regionalização do espaço mundial. Cite algumas regiões com maior e com menor expectativa de vida. Eu não entendi essa afirmação. A utilidade dela aqui, né? Mas a gente tem aí, então, regiões, como a gente já citou, os países desenvolvidos, assim como do ponto de vista econômico. Então, não, embora a ONU tenha um critério, a OMS tenha um critério que leva em consideração mais aspectos para demonstrar para a gente do que é a questão do PIB, né, para regionalizar, não vai ter tanta diferença assim, né, entre um mapa e o outro. A gente vai ter novamente aqui, ó, países desenvolvidos com maior expectativa de vida e países subdesenvolvidos e periféricos com menor expectativa de vida. Novamente aqui o mapa fica bem, assim, a secretaria podia tomar um cuidado, né, que os mapas estão com a legenda ilegível, tem que fazer um esforço aqui para conseguir fazer a leitura do mapa, né? Aqui, por exemplo, pede o dado aqui em que regiões há maior número de obesos. Você tem praticamente que adivinhar que um triângulozinho representado aqui que está querendo dizer obesidade, né? Então aqui, ó, nesse ponto aqui da legenda que a gente observa que tem um triângulozinho para representar países com maior número de adultos obesos. Então a gente tem aqui os Estados Unidos, principalmente países periféricos, aí vem a contradição, né? Baixa expectativa de vida, baixo desenvolvimento econômico e ainda assim não coincidindo nas mesmas regiões, tá, gente? Porque a gente tem aqui a obesidade, principalmente no norte da África e no sul, uma grande quantidade de adultos obesos. E aí vem um dado que é muito importante, gente. Isso aqui é muitas vezes uma obesidade em situação de desnutrição. De desnutrição do ponto de vista que a nutrição ela se refere a nutrientes, não a quantidade de comida ingerida, né? Então, muitas vezes, quando a gente discute a obesidade, adultos obesos aí com uma alimentação completamente inadequada e com falta, inclusive, de nutrientes básicos. E países aqui da região da Polinésia. Então, essas são as regiões aí, Estados Unidos, África e Polinésia, com maior quantidade de adultos obesos. Por que a expectativa de vida é um indicador de saúde? Essa é uma pergunta, né? Bastante simples, né, gente? A expectativa de vida, ela vai estar relacionada a todo o processo de vida da pessoa, né? Ela vai trazer para a gente, né? Por exemplo, a gente tem aí outros períodos da história que a expectativa de vida era muito baixa. Por quê? Porque não tinha esse acesso ao médico, ao tratamento. Se você ficava doente, a maioria das muitas doenças eram fatais. Se você sofria um acidente, a maioria dos acidentes eram fatais, né? Pisar num prego e ter o seu pé infeccionado podia levar à morte, né? Pela falta de antibiótico, pela inexistência do conhecimento dos germes, bactérias, dessa microbiologia, coisas mais simples, né, eram um atestado de morte. Então, a expectativa de vida é um indicador de saúde porque ela vem trazer aí a qualidade de vida que a pessoa teve ao longo de todos os seus anos de vida, né? Ela vai trazer para a gente esse valor da expectativa média de vida de uma população que nasce. Então, em países pobres, a expectativa de vida é menor. Por quê? A jornada daquela pessoa vai ser muito mais difícil, o acesso a bens e serviços de saúde vai ser muito mais difícil. Vamos pensar lá naqueles países com menos de $1.000 per capita na África. Eles vão conseguir acessar bons serviços de saúde? Muitas vezes não. Então isso já vai impactar na expectativa de vida, e a expectativa de vida é um importante fator que vai contribuir para o índice de desenvolvimento humano. E aí o índice de desenvolvimento humano é um bom critério para observar, né, as regiões mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Então, como a expectativa de vida se relaciona muito à qualidade de vida, à educação,
também, né, assistência social, saneamento básico, né, tudo está relacionado à questão de segurança no país, de violência. Guerras e conflitos vão impactar também na expectativa de vida. Então, a expectativa de vida ela é um indicador que está correlacionado a vários outros. Por isso, ela é muito importante como indicador de saúde e como um dos indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano. Okay? Número 4. Esse era outro gráfico completamente ilegível no PET. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, né, olhei o link, fui lá na página e salvei um legível. Então, os dados não estão os mesmos porque eu não salvei no mesmo dia que a pessoa que fez o PET salvou. Então, aqui eu tenho os dados do dia que eu fiz, em agosto, no início de agosto. E a gente tem aí, né, a pergunta falando que a globalização aumentou a proliferação de doenças virais em circulação. A pandemia é um exemplo de um vírus que se espalhou rapidamente para todos os continentes. Vamos observar aí os dados do Brasil. Então, a gente tem aqui o dado de número de casos total de atingidos pela pandemia até a data que eu registrei, né, lá no site, que eu capturei a imagem. Então, a gente tem o número de casos, o número de óbitos, a incidência de casos a cada 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes por cada região brasileira. E aí a questão pede para a gente fazer um gráfico com barras com os dados acima. O que vocês tinham que fazer? Tem duas formas que você poderia fazer isso. Se você fez no seu caderno, você ia pegar esses dados aqui, colocar embaixo cada região brasileira, no eixo X, no eixo Y você colocaria um número de 0 ao máximo aqui, ó, 300 mil. Se você colocar o Brasil também, o gráfico vai ficar um pouco mais dísparo. Aqui você teria que colocar até 3 milhões, né? É o número, quase o número de casos até a data da captura da imagem. E aí você pode colocar uma barrinha de cada cor, uma do ladinho da outra, agarradinha, uma para o centro-oeste, outra para o sul, outra para o norte, com casos, aí cada uma de uma cor diferente, depois você faz uma legendinha para cada questão aqui. Ou você pega os mesmos dados, pega esses dados, coloca eles desse jeito aqui lá no Excel e pede para o Excel fazer um gráfico para você, né? À medida que você entrou com os dados dessa forma aqui lá no Excel, cada um em uma linha, outras colunas aqui, quando você clica, você seleciona os dados, clica em inserir gráfico, automaticamente ele vai gerar para você um gráfico, como esse aqui. Mas a lógica para fazer à mão e para fazer lá é a mesma. Você vai pegar os dados, aí o que eu disse, uma barrinha para cada uma dos dados que estão sendo trazidos lá, número de casos, número de óbitos, incidência e mortalidade. E aí a gente vê aqui tem o dado total do Brasil e os dados por região. Aqui, como a gente tem uma diferença entre mínima e máxima muito grande, a gente só consegue perceber, né, o número de casos por região, que fica mais claro. O resto dos dados aqui fica bem obscuro, porque eles são valores diferentes, né? E valores pequenos, então eles vão ficar com dificuldade de aparecer aqui no mapa. Aí eu fiz um outro só com eles, tirando o número de casos, que era de vermelho, mantendo as mesmas cores, fiz um só com o número de óbitos, incidência e mortalidade. Aí aparece melhor pra gente, mesmo que a mortalidade fique bem apagadinho, né? Então a gente tem aí o maior número de óbitos, onde a gente tem a maior quantidade de casos, a maior incidência também, a maior mortalidade também. Mas queria chamar destaque aqui para a incidência. A gente tem uma maior quantidade de pessoas doentes proporcionalmente na região norte que em outras regiões do país, né? Proporcionalmente ao número de casos. Então, a cada 100 mil habitantes lá na região norte, mais pessoas ficavam infectadas que em outras regiões. É isso que vocês têm que entender e saber fazer a leitura aqui, né? Mas a gente percebe aí, né, a região nordeste e sudeste com maior número de casos, seguido das demais regiões. Então era só isso, um dado simples que vocês tinham que fazer. Terminamos assim a primeira semana
do terceiro volume do PET de Geografia nono ano. Então, até a próxima semana, onde a gente vai trazer as atividades da semana número 2. Até mais!